A graça e a paz, abençoados. Boa tarde, amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela unção do Teu Espírito, que já está disponível neste lugar, Senhor. A Tua unção que despedaça todo jugo. Oh, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e que tem o poder de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos corações. Graça nós te damos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da Tua palavra. Que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, Senhor. Graças eu te dou, Senhor. Oh, obrigada. Oh, Espírito Santo. Oh, obrigada. Porque hoje, Senhor, nesta tarde, nós seremos guiados por Ti, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. E eu sei que o Senhor vai responder a cada expectativa, Senhor, dos corações. Muito obrigada. Em o nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, louvor. E nesta tarde, o Senhor colocou um título no meu coração, que é Reconhecendo a Visitação do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. A partir do versículo 41. Que diz: Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E o Senhor fala aqui, amados, sobre a cidade de Jerusalém. E o Senhor, Ele vê algo em que Ele chora, porque as pessoas daquela cidade, elas não reconheceram, elas não estavam entendendo a oportunidade da visitação do Senhor. E o Espírito Santo, Ele está chorando hoje, porque muitos não estão reconhecendo a oportunidade da visitação do Senhor. E aqui, amados, em Marcos, vamos para lá, o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Aleluia. Marcos, capítulo 6, do 1, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado,
passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amados, Nazaré não reconheceu a visitação do Senhor. Eles enxergaram Jesus como algo comum. E Jesus, ele não é comum. E ali, amados, Jesus, ele não pôde fazer nenhum milagre, senão curar a poucos. Por quê? Porque eles trataram Jesus como algo comum. Amados, e aqui a Bíblia diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. Como é que hoje nós estamos reconhecendo Jesus? Será que nós estamos reconhecendo Jesus como algo comum? Ou como Jesus, o Filho de Deus? E Jesus, amados, hoje, Ele quer operar muitos milagres. Mas Jesus, Ele precisa que nós cremos na Sua palavra, que nós reconhecemos Ele como algo incomum, não comum, como Filho de Deus, como aquele que cura, como aquele que realiza milagres, como aquele que transforma, como aquele que restaura, como aquele que restitui. E aquela cidade, Jerusalém e Nazaré, elas não reconheceram a visitação do Senhor. E trazendo, amados, essa palavra para nós hoje, será que nós estamos reconhecendo a visitação do Senhor no nosso meio? E você não precisa me responder, mas nós vamos agora para lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui, amados,
O Senhor fala através da sua palavra, Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Te levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Despertar. O Senhor Ele está nos chamando para um despertar da sua igreja. E Ele diz: desperta, ó tu que estás dormindo. Te levanta dentre os mortos. Ele não está falando aqui com os mortos, porque as pessoas não estavam mortas, mas estavam vivendo como se estivessem. Precisavam se levantar dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E diz: portanto, vede prudentemente como andais. Como nós estamos andando nesse tempo? Será que nós estamos reconhecendo a visitação do Senhor? Será, amados, que nós estamos andando despertados? Será que nós estamos andando, amados? Será que nós estamos andando como filhos de Deus? Como pessoas que estão com os olhos iluminados? Ou será, amados, que o Deus desse século, Ele tem cegado o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho? Mas o diabo, ele veio cegar, mas Deus, Ele veio iluminar. Então, mas nós temos que andar, amados, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tantas coisas acontecendo, e muitos estão dormindo, muitos estão como mortos. E o Senhor diz: levanta, ó minha igreja, desperta, chegou a hora de viver aquilo que eu preparei para vocês, reconhecendo o dia da minha visitação. E aqui, continuando, amados, vamos para lá, para Ageu capítulo 1. Aleluia! Ageu capítulo 1. A partir do versículo 2. Que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o povo dizia, o povo falava, o povo pensava, o povo se comportava dessa maneira. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Na versão King James fala: em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Acaso é tempo de habitardes, de se preocupardes com a vossa própria vida, enquanto a obra do Senhor, as coisas do Senhor, a casa do Senhor permanece em ruínas, permanece parada? Mas o povo, eles diziam: não é ainda o tempo ainda não chegou em que a casa do Senhor deve ser edificada. O tempo ainda não chegou de fazermos a obra de Deus com excelência. O tempo ainda não chegou, amados, de estarmos ativos na casa do Senhor. O tempo ainda não chegou, amados, de ofertarmos, de dizimarmos. Não, o tempo ainda não chegou. Mas o Senhor está nos despertando nesta noite, nesta tarde. Quer dizer, assim como eles pensavam que ainda não era o tempo, muitos hoje pensam desta mesma forma. E aqui, continuando,
No versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, atentai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e atentai para o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, por causa da minha obra, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa, corre por causa de sua própria vida, corre por causa de seus próprios interesses. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor fala nesta tarde, considerai a sua vida. Eu tenho que considerar a minha vida. Eu tenho que rever, nós temos que rever algumas coisas em nossas vidas. Nós temos que rever os nossos comportamentos diante do Senhor. E aqui, amados, esse povo, eles semeavam muito, mas eles recolhiam pouco. Eles comiam, mas eles não chegavam a fartar-vos. Eles bebiam, mas eles não tinham como saciar-vos. Eles se vestiam, mas ninguém se aquecia. E o que eles recebiam para pô-lo no saco furado. Então alguma coisa estava errada com aquele povo. Alguma coisa. Eles tinham que rever os seus preceitos, eles tinham que rever os seus conceitos, eles tinham que rever as suas atitudes. Alguma coisa estava errada. E hoje, como aquele povo, amados, se comportavam, tem muitos que estão se comportando hoje. Trabalham tanto, mas não usufruem do fruto do seu trabalho. Ganham tanto, mas o dinheiro não dá para nada. Correm tanto na vida, mas não se enricam. O que está acontecendo? E quando pegam dinheiro, colocam num saco furado. Amados, eu quero te dizer, alguma coisa está errada. E o erro não está na palavra de Deus. O erro não está no Senhor. O erro não está na igreja. O erro não está no seu pastor. O erro não está no seu irmão. Porque muitos começam a culpar. Começam a culpar o pastor, mas a culpa é do pastor. A culpa é da igreja. A culpa é do Senhor. Muitos chegam até a culpar o Senhor. Mas você e eu temos que rever os nossos conceitos.
as nossas atitudes diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. E Ele está sondando o teu e o meu coração. Ele está vendo, Ele está pesando as nossas atitudes diante do Senhor. Amados, e aqui, esse povo, eles tiveram que rever algumas coisas nas suas vidas, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, porque eles estavam preocupados com as suas próprias vidas, com as suas próprias casas. Eles estavam vivendo em casas luxuosas até. Mas a casa, a obra do Senhor, vamos se dizer assim, estavam levando de todo jeito. E as coisas do Senhor não são para serem levadas de todo jeito. E aqui, amados, o Senhor começou a falar com eles, através do profeta. E Ele começou a dizer, e aqui no 10 Ele diz: por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Amados, orvalho retido, chuva retida, é sinal de seca, é sinal de miséria, é sinal de falta. E o Senhor, Ele não quer isso para a tua vida, nem para a minha vida. O Senhor, Ele é Deus de abundância. O Senhor diz na sua palavra que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você não está vivendo essa vida abundante, alguma coisa está errada. E aquele povo, amados, continuando aqui, vamos lá para o versículo 12. O povo atende ao Senhor e diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, o povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Amados, houve arrependimento no meio daquele povo. O povo atendeu ao Senhor. Amados, o Senhor, Ele está esperando arrependimento no nosso meio. Ele quer arrependimento. Porque o Senhor, Ele tem mudança para a tua vida. E Ele está esperando você se arrepender. E aqui, amados, esse povo, eles atenderam, eles se arrependeram e houve mudança. E eles, amados, começaram a fazer o quê? Eles começaram a se importar com a casa do Senhor. Eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor. E o Senhor está esperando muitos se colocarem a postos, aonde o Senhor te chamou. Tem pessoas que são fora do seu lugar, porque estão correndo por causa da sua própria vida, por causa da sua própria casa. E o Senhor te chama hoje. Você que está me assistindo, o Senhor está falando com você. Se coloca a postos.
no trabalho do Senhor, aonde o Senhor te chamou. Tenha fervor, tenha alegria de servir ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. O Senhor, Ele tem mudança, Ele tem restituição para a tua vida, Ele tem restauração para a tua vida, mas Ele está esperando por você, de uma atitude sua, mudança de atitude, mudança de mentalidade, arrependimento. E aqui, amados, continuando, no capítulo 2, a glória do segundo templo. Aleluia! E diz assim, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem para nos alertar. Amém, amados? E aqui diz, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, e se colocai à disposição do Senhor, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísses do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, e todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. Diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! O Senhor está esperando o arrependimento para que Ele restitua na sua vida tudo aquilo que o diabo roubou. Esse povo se importavam com as suas próprias vidas, com a sua própria casa. E o Senhor levantou o profeta para falar, para despertar, para eles considerarem aquilo que estava acontecendo, para que eles analisassem. A Bíblia de Aloysio, que é a King James, diz, para que eles fizessem uma reflexão das suas próprias vidas. E o Senhor está nos chamando para que a gente faça uma reflexão da nossa vida. Como nós estamos nos comportando, como nós estamos andando. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos falando? Uma reflexão. Para que a gente possa se importar com a sua própria obra, com a sua casa, com aquilo que o Senhor nos confiou e fazer com excelência. Porque o Senhor, Ele é digno de toda a excelência. E o título dessa mensagem, ela cai bem, reconhecendo a visitação do Senhor. Jerusalém não reconheceu a visitação do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele chorou. Porque Ele sabia o que ia acontecer.
por causa do não reconhecimento. Ele começou a chorar com a compaixão. Amados, lá em Nazaré, eles não reconheceram o Senhor Jesus. Eles trataram Jesus como comum, como filho de Maria, como carpinteiro, filho de José. E falaram de toda a sua vida natural, mas eles não reconheceram que Jesus, ele não era comum. E Jesus ali não pôde realizar aquilo que ele queria realizar. O Senhor, ele tem coisas grandes para realizar na sua vida. Reconheça o tempo da visitação, a oportunidade da visitação do Senhor na sua vida. E viva o melhor de Deus. Esse povo, eles reconheceram, eles se arrependeram. Por mais que eles estavam daquela forma, mas houve luz. E eles disseram não, eles se puseram ao trabalho da casa do Senhor. E grandes coisas aconteceram naquele lugar. O Senhor disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, amados, vamos para lá. O Evangelho de Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Que diz assim, aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiam. Amados, e aqui a gente pode ver que Pedro e os seus companheiros, Tiago e João, amados, eles reconheceram a visitação do Senhor. Porque aqui, amados, eles tinham trabalhado toda a noite, eles não tinham pescado nada, eles já estavam lavando as redes, que era sinal que eles tinham terminado o seu trabalho, o seu serviço. Mas, amado, Jesus, ele pediu um dos barcos emprestado, que era o de Simão, que era o de Pedro. E ele pediu, amados, que afastasse um pouco da praia. E Jesus, ele assentado num barco, ele começou a ensinar as multidões. E, amados, quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão, a Pedro, lançai as vossas redes para pescar.
Vai lá ao lago, vai às águas mais profundas e lança tuas redes. Porque agora será diferente. Mas e Pedro, ele não hesitou e os seus companheiros não hesitaram de ir novamente ao trabalho. Eles estavam cansados. Mas eles obedeceram a palavra do Senhor. E eles lançaram as redes deles para pescar. E quando eles foram ao lago, às águas mais profundas, aonde o Senhor tinha mandado eles irem, a Bíblia diz, amados, que eles lançaram as redes. E eles arrastaram uma grande quantidade de peixes. É tanto, amados, que o barco ia afundar, ia a pique de tanto peixe. Um milagre muito grande, por causa da obediência. E diz aqui, amados, então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amados, Pedro, ele era um empresário da pesca. E diz aqui, amados, que os sócios dele eram Tiago e João. Mas quando o Senhor falou para eles que de agora em diante vocês serão pescadores de homens, amados, não temas. E ele disse, Jesus a Simão, ele disse a Pedro: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. E diz aqui no versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles reconheceram a visitação do Senhor. Eles eram empresários. Mas diante, amados, daquele chamado de serem pescadores de homens, a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Deixaram aqueles barcos cheios de peixes, deixaram as redes, deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Eles quiseram dizer: Senhor, nada é mais importante do que o Senhor na minha vida. Eu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus bens, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família. Mas eles não estão em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar está o Senhor. Ele está acima de tudo aquilo que eu tenho. Ele é primeiro e único. Assim eles, com as suas atitudes, expressaram diante do Senhor. Deixaram a empresa, deixaram tudo que tinham e digo: agora eu vou seguir ao Senhor. Ser pescador de homens. Amados, que nada mais seja tão importante quanto o Senhor na tua vida. Que nada possa estar acima do Senhor. Nem teu trabalho, nem tua empresa, nem tua família, nem teus bens, nem teus amigos, nem o teu tempo, nada. O Senhor, ele tem que ser primeiro e único em nossas vidas. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que estamos buscando muitas vezes as outras coisas primeiro, e nada nos tem sido acrescentado, como aquele povo lá em Ageu. Antes o arrependimento, tudo que pegavam, colocavam num saco furado. Trabalhavam muito e não usufruíam do fruto do seu trabalho. Amados, e muitos estão vivendo desse mesmo jeito. Coloca, pois, o Senhor, o reino dele, a obra dele, o chamado que ele te confiou em primeiro lugar. E o resto das coisas vai te ser acrescentado. Dinheiro vai ser consequência. Provisão vai ser consequência.
grande ou filiais, vai ser consequência da tua obediência ao Senhor. Tira o teu coração dessas coisas e coloca o teu coração no Senhor. E tu verás com os teus olhos a transformação, a restituição, a restauração, a mudança, algo novo que o Senhor fará. Reconhecendo a visitação do Senhor. O Senhor, Ele está visitando o seu povo. E Ele está te chamando, desperta, 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 desperta. Te levanta, porque Ele quer te iluminar. Um tempo novo. Aleluia. E aqui, amados, para encerrarmos, vamos para lá, para Lucas. Estamos aqui, passa um pouquinho. Lucas capítulo 7. Aleluia. Que fala sobre a cura do servo de um centurião. Mas eu quero me deter aqui, vamos para lá. 7:11. Sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos adiantar um pouco. Que diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, tocou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A visitação do Senhor naquele lugar trouxe ressurreição para a vida daquele jovem, trouxe restituição para a sua mãe. Mas eu quero te dizer, se posiciona, não arreda do teu pé onde Deus te colocou, pega firme no chamado que Ele te confiou, ama o reino de Deus, coloca a mão no arado, aleluia, reconhece a visitação do Senhor na tua vida. E tu verás, amados, aquilo que aconteceu neste lugar, restituição e ressurreição. Eu sei que pessoas, amados, estão fazendo a obra do Senhor e muitas vezes estão sendo afligidas por alguma coisa aí fora na sua família. Mães que têm os seus filhos muitas vezes nas drogas, que estão numa vida errada, que não estão ainda vivendo a vida que o Senhor preparou para ele, que não receberam Jesus ainda. Mas eu quero te dizer, mãe e pai, pais, se coloca ou permanece no lugar que o Senhor te confiou, e tu verás, assim como aquela viúva, ela viu a ressurreição do seu filho. O seu filho foi restituído com vida para ela, o seu filho único. Eu quero te dizer que Deus, Ele está trazendo restituição para famílias neste lugar. Pessoas que estão firmadas, pessoas que estão com o coração nessa obra. O Senhor tem galardão para você. Você verá com os seus olhos o que o Senhor irá fazer no meio da sua família. Filhos sendo restituídos, ressurgidos, estão parecendo até que não tem mais jeito, mas Deus é aquele que trabalha para aquele que neles esperam. Deus está trabalhando para você, Ele está trabalhando no meio da sua
família, porque você tem esperado nele, porque você tem se firmado nele, porque você tem buscado o reino dele e a sua justiça. E Deus, ele vai te acrescentar grandes coisas. Uma família restituída, uma família, amados, levantada, uma família se colocando de pé, aleluia, para grandes coisas que o Senhor fará. Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu. As promessas do Senhor têm um sim e tem um amém. E eu quero te dizer, amados, reconhece a visitação do Senhor, reconhece a oportunidade da sua visitação. Porque o Senhor, ele tem transformação em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, amém, amados, encerrando a ministração dessa noite. Oh, aleluia, Pai, graças te damos. Oh, obrigada, Deus. Que toda cegueira que estejam tampando, Pai, os nossos olhos, que venham cair por terra, Pai. Que a luz do seu evangelho resplandeça sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos colocaremos de pé. Nós iremos despertar, Senhor. Nós iremos levantar as nossas mãos enfraquecidas, os nossos joelhos vacilantes. Iremos fazer veredas direitas para os nossos pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Senhor, que possamos reconhecer a cada dia a oportunidade da Tua visitação no nosso meio. Porque, Senhor, a Tua visitação, ela traz, Senhor, transformação. Ela traz restauração. Ela traz mudança. Ela traz restituição. Ela traz vida. Ela traz cura. Ela traz, Senhor, um mover sobrenatural, onde nós não permaneceremos as mesmas pessoas. Graças nós te damos, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu sei que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, terça-feira nós estaremos aqui com o nosso culto presencial, nosso culto de oração. Amém? Terça e quinta. Então vamos trazer visitantes, venham orar conosco, tem sido uma bênção o culto de oração, o culto de ensino da palavra, aleluia. Eu quero dizer mais para vocês, para seguirem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, se inscrever no nosso canal, amém? Aleluia. Então vamos na paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Gessé, à irmã Beth, que estão nos assistindo. Eu quero agradecer também, amados, a cada um de vocês que estão aí. Amém, amados? Que estão diante do Senhor, que não estão perdendo os cultos que estão sendo transmitidos. Vocês só têm a crescer. Aleluia. O Senhor, Ele tem grandes coisas para realizar na vida de vocês. Fiquem na prática dessa palavra. Aleluia.